Como eu consegui resolver uma dívida bola de neve, onde eu emprestei R$ 3.000 de uma pessoa e esses 3.000 viraram 24.000. Oi, meu nome é Giovanni, eu gostaria de dividir com vocês a minha experiência traumatizante. Tá? Eu quase não falo sobre isso porque, como um bom trauma, a gente deseja, quando a gente passa por uma experiência traumatizante, o que a gente deseja é esquecer essa experiência, fazer de conta que ela não existe, não é mesmo? Mas eu achei interessante compartilhar essa experiência, porque quando eu passei por esse processo, por essa experiência dolorosa, por essa hora tão escura da minha vida, foi através de um vídeo como esse que eu encontrei uma luz, encontrei um caminho, tá? Através de um vídeo de alguém que tinha passado por essa situação também, e através desse vídeo eu encontrei uma luz, encontrei o caminho. Eu já quero pedir de imediato que você escute no fone, caso seja necessário, porque onde eu estou aqui, nesse local, não tem uma acústica muito boa. E eu quis fazer um vídeo bem simples, sem edição, sem mimimi, sem isso, sem aquilo, bem simples e bem direto ao ponto, para que fique claro e fique fácil para ser entendido, ok? De acordo com eu for falando, eu vou dar alguns insights que foram coisas que eu fiz, tá? Coisas que eu apliquei durante o meu processo de resolução dessa dívida e que deram certo, tá? Se você quiser anotar, se tiver uma caneta, um caderno por aí, e você achar interessante e quiser anotar, eu recomendo, porque foram coisas, foram insights que eu fui tendo e fui aplicando, e aí foi dando certo, tá? Então eu vou compartilhar isso com vocês através desse vídeo, que vai ser muito breve e bem direto ao ponto. A minha história começa quando eu estou trabalhando como porteiro, né? Eu fui porteiro de edifício durante um tempo e a empresa que eu estava me deu uma oportunidade bem interessante. Me pagaram um curso, gostavam do meu trabalho, me pagaram um curso bem legal e eu me tornei zelador do edifício, tá? Para quem não conhece, o zelador não é o faxineiro, né? Apesar que não teria problema nenhum, já trabalhei com faxina também, já fiz de tudo, já fui garçom, o que vocês imaginarem. Mas eu me tornei o zelador do edifício. O zelador é aquela pessoa que cuida do prédio, que auxilia o síndico, administra a portaria, a equipe de limpeza, né? Mantém o prédio organizado, limpo, jardinagem ali, cuida da limpeza de piscina, enfim. A empresa me deu uma oportunidade bem bacana na época e eu ganhava um salário até legal, um salário muito interessante. Cobria minhas despesas, né? Pagava as minhas contas, pagava meu aluguel, eu me mantia bem, tá? E um belo dia eu trabalhando ali, eu tinha uma moto na época. Eu tinha uma moto e essa moto, eu queria dar uma melhorada nessa moto, eu queria dar um grau nessa moto, né? Eu não vou dizer qual concessionária a qual pertencia a minha moto, né? Não vou falar o nome da concessionária para não fazer propaganda aqui, porque a Honda não está me patrocinando, tá bom? Então, por enquanto, beleza? Então eu gostaria de fazer, eu quis fazer uma melhoria nessa moto. E então, lá trabalhando, eu comentei com alguns amigos ali em volta: nossa, eu preciso dar um grau nessa moto. Vou gastar uma nota, eu preciso de um dinheiro bom para dar um grau nessa moto. Vou dar uma melhorada nela, vou dar uma geral nela e eu vou gastar uma boa grana nela. Então, vou esperar o pagamento sair, que aí eu pego o pagamento e faço isso. Aí, uma vozinha do além, através de uma pessoa que estava no ambiente nesse momento, falou assim para mim: olha só, tem um amigo aí que empresta dinheiro. Se você quiser, eu converso com ele, ele te empresta um dinheiro para você dar uma ajeitada nessa moto. Aí você paga ele parcelado, ele cobra barato e tal, né? Aí eu pensei, interessante, porque eu queria esperar o pagamento para mim ficar um pouco mais folgado de dinheiro. E aí ele falou isso, eu disse: ah, beleza, então pode ser, como é que eu faço? Aí aquela velha pergunta, né? Como funciona? Quando você faz essa pergunta, como funciona? Você já abre a porta ali. A outra pessoa que vai te emprestar já, opa, né? Ele vai querer. E daí ele falou: ah, tá, ele cobra 20% na época, 20% e tal, assim, assim, te empresta um montante e tal. Veio o valor que você precisa e eu falei: ah, eu acho que uns R$ 500 resolve. Beleza, ligou para ele lá, enfim, ele veio e me emprestou os 500. Coisa rápida. Aí eu peguei esses 500, fui lá e dei uma ajeitada na moto, tá, beleza. Paguei, combinamos o parcelamento lá, eu paguei certinho, esse aí deu para pagar tranquilo. Aí eu pensei, poxa vida, eu tenho esse rapaz que me empresta R$ 500, eu nem estava precisando.
Tava tudo certo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou emprestar uns R$ 1.000 dele. É bom ter um dinheiro guardado, um dinheiro ali, né? Eu tô ganhando bem, então eu combino umas parcelas leves e guardo. Tá. Nem precisava desse dinheiro, na verdade. Aí falei com ele, não, beleza, empresto. Me emprestou os 1.000. Ok. Coloquei esses 1.000 ali e tal. Eu nem tava precisando, eu não tinha nem o que fazer com esses 1.000. Mas beleza, me emprestou. Coloquei na conta, fui tomar uma cerveja final de semana, já fui sair, já comecei a gastar o dinheiro e tal, enfim. Mas aí o parcelamento foi barato, paguei. Fui pagando, paguei e tal. Do nada, na minha cabeça veio assim, sabe de uma coisa? Tá chegando o final de ano. Eu vou guardar um dinheiro, hein? Vou guardar um dinheiro. Comecei a inventar maneiras de gastar. E aí vem uma coisa muito interessante, olha o gatilho. A sua mente começa a buscar maneiras de gastar um dinheiro que nem é seu. Eu não percebi, mas já começou um vício ali de emprestar um dinheiro. Sabe, você começa a desenvolver um vício sutil, um hábito. Eu não vou dizer um vício, é muito forte essa palavra, um hábito. Vamos dizer assim, no início, um hábito de emprestar. E eu nem estava precisando. Falei, olha, eu preciso de R$ 3.000, assim, assim, tal. Tem como você me emprestar? Claro, lógico. Pá, me emprestou os 3.000. Eu não tinha nem com o que gastar esses 3.000. Aí peguei esses 3.000, já comecei, fui comprei umas coisas. Aí nem sei exatamente o que aconteceu com esses 3.000, porque você não consegue explicar. Você pega o dinheiro aqui, aí você não sabe, o dinheiro vai sumindo, na verdade. Você gasta com uma coisa ali, gasta com outra aqui, quando você vê já não tem nada na conta. Aí eu já saí, já fui pro shopping, aí já saí com os amigos, né? Comprei umas coisas para casa, assim, usei desses 3.000, eu acredito que uns R$ 1.500 eu usei de uma forma útil, realmente. Os outros R$ 1.500 eu gastei com coisas fúteis, coisas totalmente fúteis. Quando eu vi, eu já tinha gastado dentro de um mês, eu tinha gastado os R$ 3.000. Aí tá, beleza. Só que aí eu tinha, já para virada do mês, com o pagamento que eu ia receber, já tinha aluguel para pagar, tinha água, tinha luz, tinha que fazer compra para casa, né? Então, já chegou no dia do pagamento, a parcela dos 3.000 já era um pouco alta, porque foi menos tempo. Então, já teve aquele conflito, já deu aquele impacto no meu pagamento. Aí eu paguei a primeira parcela, mas fiquei meio apertado e pronto, e agora? Pagar o aluguel, água, luz e tal, e já paguei aquela parcela um pouco alta, mas paguei a primeira parcela. Beleza, fiquei naquele mês meio assim apertado. Aí chegou o vencimento da outra parcela, pronto. Aí começou aquela fase das desculpas, né? Eu falei, olha, faz o seguinte, tem como eu te pagar duas parcelas no mês que vem, que aconteceu um imprevisto, eu tive um imprevisto, e não vou conseguir pagar agora essa parcela. Pronto. Aí, não, tudo bem, né? Tá certo. Sempre pagou direitinho, não tem problema não, pode ser. Beleza. Aí já comecei a me preocupar. E agora? Vai chegar o outro mês, eu vou ter que pagar duas parcelas. E aí você sabe, né? Então, olha como que a coisa vai acontecendo, tá? Você não percebe, mas assim, estava tudo sob controle e inexplicavelmente as coisas fugiram do controle. Quando chegou o outro pagamento, eu já tinha as duas parcelas dele vencidas e os meus compromissos. Aí o que que eu fiz? Eu peguei assim, uns R$ 200, aí levei para ele, falei, olha, eu vou te dar R$ 200, mas aconteceu um outro imprevisto, tem como eu te pagar um pouquinho mais para frente essas duas parcelas? Mas não vai demorar não, na outra semana eu pago, eu inventei uma desculpa, porque eu já sabia que eu não ia conseguir pagar. Resumindo a história, não consegui pagar, aí eu pedi para ele assim, tem como eu te pagar as três parcelas no próximo pagamento? Porque aí, né, eu vou conseguir te pagar as três de uma vez. Pode ficar tranquilo, eu vou pagar certinho e tal. Na minha cabeça eu ia conseguir, mas no meu coração eu sabia que eu não ia. Eu já tinha perdido o controle. Aí ele já ficou meio assim, né? Mas tá bom, pode ser. O que que eu fui fazer? Eu procurei uma outra agiota, uma outra pessoa que pudesse me prestar um valor para eu quitar essas parcelas com ele. Consegui uma outra pessoa, peguei um dinheiro com uma outra pessoa, R$ 1.000 na época. Aí, resumindo, eu cobri duas parcelas desse primeiro, mas já fiquei devendo os R$ 1.000 do outro e as próximas parcelas desse. Olha,
Aí já deu o outro mês, não consegui, aí chamei ele, falei, inventei uma desculpa, pedi mais um tempo, ele me deu mais um tempo, aí venceu o outro mês, eu pedi mais um tempo, aí ele já ficou meio assim, o outro já ficou brabo também, e agora? Mas como assim? Você pegou, e aí? Foi marcado para um tempo, aí começou a ter os juros desse outro. Resumindo a história, eu peguei o pagamento, aí fiquei devendo cerca de 2.000 para esse daqui e R$ 1.000 para o outro. Então ficou os 3.000. E esses 3.000 fiquei, olha, aí eu fiquei assim, sabe de uma coisa? Cheguei no primeiro e falei, olha, eu vou falar uma coisa para você. Aconteceu um imprevisto, mas aí inventei uma desculpa para ele que eu nem lembro exatamente qual foi. Mas eu falei para ele, se você me emprestar mais R$ 1.000, eu consigo resolver isso tudo de uma vez, porque eu fiz um investimento, fiz um investimento e esse investimento vai me dar um valor. Outra coisa, eu pedi um acerto da empresa e a empresa vai fazer um acerto comigo, mas eu vou continuar. Aí com esse dinheiro da empresa eu consigo pagar você. Resumindo, ele me prestou mais 1.000. Aí eu fiquei devendo 3.000 para ele e prestei e paguei os 1.000 desse outro. Olha só. Mas eu sabia que eu não ia conseguir pagar. E aí começou. Eu comecei desculpas e mais desculpas, e ele foi me esperando, e eu mais desculpa, e ele foi me esperando, ele foi colocando juro, e ele foi me esperando, foi colocando juro, foi me esperando. Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu vou falar a verdade para você, não tem como eu pagar agora, porque a empresa mudou os planos, não vai fazer o acerto agora, vai fazer mais para frente. Ele falou, olha, é o seguinte, eu posso esperar, mas só que os juros vai ser maior, os juros vai ser quinzenal, não vai ser mais um juro mensal, tá? E se você não conseguir pagar, a gente vai começar a colocar juros diários. Então, resumindo, foi passando o tempo, ele foi me esperando, mas foi aplicando juro, foi me esperando, foi aplicando juro. Quando eu vi, esse valor já estava em 15.000. E aí eu comecei a me desesperar. E ele foi aplicando juro e eu segurando na desculpa. Deu mais ou menos aí uns 8 meses para 9 meses, mais ou menos, de desculpas e não tinha como fazer. Eu acabei ficando amarrado nesse empréstimo, de forma que chegou aos 20, quase 20.000. Quase 19 mil por aí, quase 20.000. Aí eu me desesperei. Não tinha como. E aí aquela história, agiota, você não pagou, eles te matam, aquele negócio todo, vem aquele. Eu nunca tinha passado por isso, foi a minha primeira experiência. E aí na época eu estava na igreja, aí eu falei, bom, a única forma eu vou ter que chegar no pastor, né? Vou conversar, e o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Fui na Bíblia, procurei a Bíblia, vamos lá. Aí eu quis cumprir aquela escritura de Romanos 12:13. Eu estava na igreja, né? Aí você me via na igreja, eu estava lá assim, mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Eu ficava lá na igreja, meu Deus, fala uma só palavra, essa montanha. O Senhor disse que se falasse uma palavra, a montanha saía de um lado para o outro. Então eu preciso que essa montanha de dívida saia de um lado para o outro. E eu ficava ali, orando, pedindo a Deus que fizesse um milagre, que fizesse alguma coisa e tal. E agora, o que eu vou fazer? E o pessoal começava a me ligar, WhatsApp, ligação, WhatsApp, e eu, desculpas, inventando desculpas, não sabia o que fazer. E um dia veio essa escritura na minha mente, Romanos 12:13, comunicai com os santos nas suas necessidades. Falei, bom, então eu vou procurar o pastor, vou ver se o pastor fala com os obreiros para que os obreiros possam me ajudar. Se os obreiros puderem pelo menos pagar a metade dessa dívida, né? Se a gente fizer uma cota, eles me ajudarem, aí eu pago o restante para os agiotas, para o agiota, se eles conseguirem me esperar um tempo, aí eu trabalho para pagar eles. Então eu procurei o pastor nessa intenção. Você sabe que quando você está devendo, olha, é complicado. Quando você tem dinheiro sobrando, que você sai com amigos e paga as coisas, paga as despesas, contribui com o dinheiro, você se sente poderoso, né? Você se sente uma pessoa forte, poderosa e tal. Mas quando você está devendo, não sabe como vai pagar, não tem de onde pagar, você se sente fraco. A primeira coisa que vai para o espaço é a autoestima. Você já começa a ficar retraído, né? Você fica ali com a baixa estima, 100%, a baixa estima. Então você já começa a perder até a sua identidade.
Isso é muito ruim, tá? Principalmente para os homens, né? Que tem aquela coisa do provedor, né? Tal. Então, é aquela coisa. Eu cheguei no pastor e abri minha situação para ele. Olha, acontece assim, assim, expliquei a situação para ele, né? E agora eu não sei o que que eu faço. O que eu faço? Então eu queria ver com o senhor se poderia conversar com os obreiros da igreja, pelo menos, né? E ou com a igreja para que me ajudassem, enfim. O pastor olhou para mim e disse assim: Não, não posso fazer isso. Não vou fazer isso. Não posso fazer, não. Ele falou assim: Não, eu não vou fazer isso. A única coisa que eu posso te aconselhar é fugir. Fugir. Quando a gente deve para a agiota, a gente tem que fugir. E aí, meu amigo ou minha amiga, já quero começar te dizendo uma coisa, tá? Não fuja dos problemas, tá? Enfrente eles. Não fuja. Jamais, seja qual tipo de problema for que você esteja passando, financeiro, amoroso, sentimental, familiar, não fuja, tá? Resolva os problemas, enfrente eles. Porque se você fugir, para onde você for, o problema vai com você. Porque o problema vai estar em você. Você não vai conseguir deixar um problema num lugar e ir para outro lugar e deixar esse problema ali, tá? Mas quando você está naquele núcleo religioso, quando você está nesse ambiente religioso, nesse ambiente ali evangélico, vamos dizer, tudo que se diz, o pastor falou, o seu líder religioso, seja um padre, um sacerdote, um pastor, quem quer que seja, falou para você, é Deus que está falando através dele, né? Então você vai, vou fazer, tá falando, vou fazer. E o que aconteceu? Eu fugi. Fugi para o Paraná, acredita? Fui parar no Paraná. Enfim, resumindo que a história é meio, eu vou resumir o máximo possível. Eu fugi para o Paraná. Fugi, cheguei lá sem ele nem beira, né? Tá? Inclusive, o próprio pastor me levou, porque ele estava com uma casa no Paraná e peguei uma carona com ele e fui. E tá legal, cheguei no Paraná, fiquei lá no Paraná, sem ira nem beira, sem saber como eu ia fazer. E um detalhe, lá no meu trabalho que eu estava fazendo antes, como o porteiro, como zelador do edifício, né? Eu cheguei lá num dia de trabalho normal, trabalhei o dia inteiro, já com tudo certo para fugir no outro dia. Cheguei lá, simplesmente trabalhei o dia inteiro. Quando foi no final da tarde, eu fechei minha sala, cheguei na portaria, deixei a chave, como eu fazia toda vez, e fui embora. Abandonei o emprego. Abandonei meu emprego, meu trabalho. Tá. Desliguei o telefone, joguei o chip fora e fui embora. Estou eu no Paraná. Na primeira semana que eu estou lá, comecei a andar, tudo diferente, as pessoas diferentes, eu não sabia como que eu ia fazer, o que que eu ia fazer da vida, né? O que que eu ia fazer, como que ia ser, e agora? Aí caiu minha ficha, tá? A ficha caiu. Que besteira eu fiz. Por que que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Aí eu comprei uma marmita, eu me lembro que eu comprei uma marmita, uma marmitex, sentei numa calçada para almoçar, chegou um cachorrinho perto de mim, inclusive, e eu comi aquele marmitex ali, o cachorrinho ali de rua, eu dividi com ele, comi um pouco e tal, e dei um restante para ele. Aí caiu minha ficha. Que besteira que eu fiz, como assim? Eu nunca tinha passado por isso, e a minha vida deu um 360 graus, hoje eu estou aqui, numa cidade estranha, abandonei meu trabalho, abandonei minha casa, abandonei tudo lá, me desfiz das coisas que eu tinha, vim embora. E aí? Eu me lembro muito bem que a minha irmã me falou antes, enquanto eu estava preparando a fuga, ela me disse: não faz isso, não vai, não foge, vamos achar um jeito de resolver, vamos procurar uma forma. Mas eu estava tão focado naquilo porque me falaram para fugir, e era Deus que estava falando, e eu tinha que fugir, e eles iam me matar, iam me perseguir, e ia chegar lá em casa, e agora eu não tinha esse dinheiro todo, quase 20 mil, e não sei o quê, nem ouvi o que ela estava dizendo. Nessa hora, que você está nesse momento assim, é interessante, se chegasse alguém assim, te desse uns tapas, assim, te desse uma balançada e te acordasse, era uma coisa, né? Você acordava. Mas quando não tem, você simplesmente faz, age. Então eu estou ali sentado, terminei aquele almoço ali com aquele marmitex, né, com o cachorrinho ali e tal, a ficha caiu. Então o que que eu pensei? Puxa vida, o que que eu fiz? Eu não podia ter agido daquela forma. Mas e agora? Eu nunca passei por isso, eu não sei o que eu faço. O que que eu poderia fazer?
Aí me veio um insight muito importante, uma virada de chave nesse momento. Eu falei assim, olha, eu preciso falar com quem já passou por isso, com quem já deveu e pagou, com quem já deveu e não pôde pagar, mas pagou. O que que eu faço? Lembrei, meus pais moravam em Rondônia nessa época, né? Então eu falei, vou ligar para os meus pais. Meus pais passaram por isso. Eles vão saber o que dizer, vão me orientar. Lembrei na hora dos meus pais. Meus pais não sabiam disso. Só meus irmãos, tá? Eu tenho um irmão e uma irmã, só eles sabiam disso. Então eu peguei meu telefone ali com um chip novo que eu tinha comprado e liguei. Liguei, minha mãe atendeu. Aí, oi, mãe, tal, sou eu. Giovanni, tal, tudo bem, meu filho? E tal, como é que tá as coisas por aí? Tudo bem? Não sei o quê? Quando é que você vem aqui ver nós? Blá, blá. Aí eu falei, olha, tem uma coisa para dizer. O quê? Aí eu abri. Olha, mãe, aconteceu assim, assim, assim. Passei por essa situação. Acabei, aí expliquei toda a história. Minha mãe, meu Deus, eu não acredito que você fez uma coisa dessa. Você tá louco? Como que você faz isso? Por que que não falou com a gente antes? Seu pai, eu vou falar com seu pai agora. Eu falei, então, eu tô ligando exatamente por isso. Porque eu não sei o que fazer. Eu tô aqui sem saber o que fazer. Mas vocês passaram por isso. Vocês passaram por essa situação. Então eu preciso de um conselho, eu preciso de uma luz. O que eu faço? A minha mãe falou: peraí, vou passar pro seu pai agora, mas só me dá um minuto para me explicar aqui para ele. Aí eu esperei na linha, ela explicou pro meu pai: olha, assim, 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 assado, tal. Explicou, eu escutei, fiquei ouvindo ela falando com ele: você acredita, o Giovanni, olha, assim, assim, e agora, tal, ele tá ligando aqui e tal. Giovanni, só um minuto, seu pai vai falar com você. Passou pro meu pai. Aí meu pai abriu minha mente. Meu pai falou: olha, você vai voltar ao ponto de partida. Você vai voltar lá aonde você estava. Você vai voltar no lugar onde você fez o compromisso. Você vai voltar, vai procurar aquelas pessoas com os quais você emprestou o dinheiro. E aí meu pai me orientou, tá? Me passou a orientação certinha. Então o que que eu fiz? De lá mesmo de onde eu estava, eu chamei eles, né? Chamei um dos agiotas pelo telefone. Ué, tá me ligando, tá me falando, que número é esse? Eu falei, não, eu emprestei de um amigo esse número. Meu telefone tive um problema, queimou meu chip, então eu tô entrando em contato com esse número aqui, porque eu preciso fazer uma reunião com vocês, eu quero conversar com vocês no final de semana, no começo de semana isso, tá? No final de semana eu quero conversar com vocês, tem como a gente marcar uma reunião, assim, assim, assim. Aí eles, claro, tem sim, inclusive você ficou de vir aqui, não veio, cara, a gente te ligou, nós te ligamos, já tem uma semana que a gente está te ligando aí, você não está atendendo, agora seu telefone está desligado e tal. Eu falei, não, queimou meu chip, eu preciso só de um tempinho para restaurar meu chip, mas vamos combinar? Pode ser no final de semana? Pode. E daí agora eu preparei a minha volta. Então, eles nem souberam que eu fugi, na verdade, tá? Eles nem souberam que eu passei por essa. Mas eu voltei. Voltei, e aí eu cheguei na cidade, eu entrei em contato com eles. Olha, vamos combinamos um dia, que era final de semana, foi numa sexta-feira. A gente se encontrou numa lanchonete. Aí foi o rapaz que eu devia esse valor, que estava dando quase 19 mil, tá? E o outro com o qual ele pegava esse valor. Foram lá. Aí a gente teve aquela para acertar. Aí o que eu quero te dizer com tudo isso, tá? Nós sentamos, aí eu abri a real para eles. Eu não falei que fugi, mas eu abri a real para eles. Olha, não tenho como pagar esse dinheiro. Esse dinheiro acabou virando essa bola de neve, aconteceu essa situação, chegou a esse montante e eu não tenho como pagar. Então eu quero ver com vocês o que vocês podem fazer por mim, como que a gente pode renegociar, como que a gente pode chegar numa forma de vocês me reparcelarem isso para que a gente possa acertar esse valor. Eu quero dizer para vocês que eu vou pagar até o fim, tá? Eu vou acertar esse valor todo até o fim, mas eu estou aqui abrindo o coração para vocês. Eu não tenho como pagar. E aí o que acontece? Eles fizeram os cálculos lá e aí chegou a 24 mil. Com os juros e correções que eles aplicaram, chegou aos 24 mil, tá? E então eles mesmos me parcelaram esse valor em parcelas de R$ 400, olha só. N parcelas, ficou lá um montante de parcelas para frente enormes. Mas o valor ficou bom, ficou um valor baixo, um valor barato.
E daí eu quero dizer para você aqui o seguinte, né? Eu precisei dar essa volta toda, sabe? Passar por tudo isso lá. Tem muito mais coisas que aconteceram, mas esse vídeo ficaria muito longo se eu contasse todos os detalhes, tá? Eu só quero te dizer com esse vídeo, tá? Eu vou fazer outros, com mais alguma coisa que de repente eu não citei nesse, eu vou fazer, porque tem mais coisas que eu quero passar né, para você que é interessante. Mas o que eu quero te falar com esse vídeo aqui é que, olha só, a solução do meu problema estava no próprio problema. Eu não precisava ter fugido. Eu fugi pensando que ia dar tudo certo, né, e tal, tá, no primeiro momento. Mas eu esqueci de um detalhe. A minha família ficou na cidade que eu estava. Meus irmãos estavam lá. Eles iriam procurar meus irmãos. Inclusive foram na casa do meu irmão. Mas não foram com ameaça, não foram com sugestas. Foram assim, sugestas é uma forma que a gente tem de dizer assim, ameaçando, né? Não foram lá, foram me procurando. Cadê o Giovanni? Queremos falar com ele. Cadê ele? O que aconteceu? Ah, meu irmão, então, não sei, ele tá sem telefone, o chip dele queimou e nem a gente tá conseguindo falar com ele e tal. Ó, eles foram procurar, meus irmãos. Agora vocês imaginem só, se eles tivessem ficado sabendo que eu fugi, aí o quadro, né, poderia ter ficado mais grave. Aí eles iriam ver que eu agi de má fé, que realmente eu abandonei a causa, eu fugi, com a má intenção de não pagar, e aí eles iriam para cima da minha família, e aí acontece que todo mundo sabe, né, o que pode acontecer. Então, a solução do meu problema estava no próprio problema. Então, assim, se você está devendo e não tem como pagar, em primeiro momento, para um pouco, pensa. Não tome decisões precipitadas, tá? Não haja de cabeça quente, não fuja, não vá pela cabeça dos outros que te aconselhem a fugir ou a tomar medidas contra seus princípios. Você foi lá e emprestou esse dinheiro com alguém, a pessoa confiou em você e te emprestou. O mínimo que ela pode esperar de você é a sinceridade, é a honestidade. Eu abençoo essas pessoas que me emprestaram dinheiro. Eu abençoo os agiotas. Eu abençoo porque eu entendi assim que eles foram pessoas muito importantes na minha vida, porque eles me emprestaram quando eu precisei. E através disso eu aprendi essa lição, tá? Que hoje eu tenho uma mente diferente, tá bom? E eu quero dizer para você o seguinte, que não fuja, não tome decisões de cabeça quente. Não vá por conselhos de pessoas que queiram que você tome medidas drásticas. Se você estiver nessa situação, tem um passo a passo que você pode fazer, tá? Para você resolver isso. Como ficaria muito longo esse vídeo se eu contasse todos os passo a passos que eu fiz, eu vou resumir esses aqui, vou dar esses aqui no início, esses passo a passos, esses alguns primeiros passos que eu apliquei, tá? E eu vou fazer outro vídeo mais para frente um pouquinho, explicando os outros passos. Mas os principais deles é esse. Primeiro passo: não fuja, não abandone o local onde você está, não vá para outro local. Não saia de perto das pessoas para quem você deve, eles precisam te ver. Eles precisam saber que você está ali e que você está procurando alternativas para acertar esse valor com eles, tá? Você está trabalhando, está buscando forma. Então, esse é o primeiro passo, que você seja sincero com eles. Abra o coração, seja honesto e fale a verdade. Aconteceram imprevistos, tá? Mas eu estou procurando alternativa para pagar você. Vou acertar até o fim, até o último centavo. Eu estou aqui, estou buscando forma. Aconteceu contratempo, circunstâncias houveram, mas elas serão contornadas. Então você mantenha contato com essas pessoas. Mantenha contato. Atenda o telefone. Se te ligarem, atenda o telefone, tá? Esse é o segundo passo. Responda o WhatsApp. Eles te mandam mensagem cobrando, tudo bem, responda o WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu estou aqui, estou buscando alternativa, estou providenciando, tá? Vou acertar. Eles querem que você esteja presente. Eles querem saber que você está ali. E você precisa demonstrar a verdade para eles. A terceira coisa é busque alternativa com quem já passou por esse processo. Procure quem já passou por esse processo e peça auxílio.
Peça conselho, peça uma luz. Peça, você já passou por isso? Se você conhece alguém que já passou por isso, por exemplo, como eu conheci meus pais, lembrei dos meus pais, né? Eu nem lembrava, mas na hora do aperto eu lembrei. Peraí, meus pais passaram por isso, então eles vão saber me dar uma luz. Então eu liguei para eles e eles me passaram uma luz. Na verdade, eles me abriram várias alternativas, né? Mas eu tive que tomar o passo a passo ali do início. Então a primeira coisa que eu fiz foi o que eu estou te falando agora, tá? Voltei para onde eu estava, procurei as pessoas para quem eu devia, abri meu coração para eles, expliquei a minha situação para eles, não me ausentei de perto deles, mantive contato, atendi os telefones, respondi os WhatsApp deles, estava de vez em quando estava lá, ia lá na casa deles, tá? Tô aqui, tô procurando forma, tá bom? E seguir os outros conselhos que os meus pais foram me dando. Porque não acabou aí, tá? Meus pais foram me orientando. Agora você vai fazer assim. Agora você vai fazer assado, tá? A outra coisa que eu fiz, meus irmãos se reuniram com meus pais também, a gente se reuniu e a gente levantou uma meta, a gente levantou um valor. A gente me parcelaram em R$ 400 mensais e meus irmãos na época, né, que faz muito tempo isso, hoje seria um valor um pouquinho maior, mas vamos dizer assim, esses R$ 400 na época faziam uma diferença, né? Porque estava todo mundo também ali meio, cada um com seus problemas, cada um com seus compromissos. Mas aí juntou, meus irmãos se juntaram comigo, com os meus pais também, e então eles foram me ajudando com essas parcelas, até eu conseguir um novo emprego, porque eu voltei na empresa na qual eu trabalhava, imaginem como que me receberam. O proprietário não quis nem me falar comigo, me deu uma chamada, tá? Assim, só passou assim, me deu uma chamada, me descascou, falou um monte de coisa, chamou o gerente, mandou o gerente resolver comigo. Só pegaram minha carteira, me entregaram minha carteira, saí como justa causa, abandono de emprego. Aí eu saí sem acerto, sem dinheiro, né? Então eu tive que recomeçar, foi um recomeço, tá? Então a minha família me ajudou com essa meta que a gente fez financeira, cada um doou um pouco, cada um deu um pouquinho até que eu começasse de novo. Procurei um trabalho, demorou uns dias, aí achei outro trabalho, comecei a trabalhar, até que começou a entrar dinheiro, e daí com o tempo eu fui conseguindo honrar essas parcelas eu mesmo e fomos até o fim. Então esse é o que eu queria te dizer por hoje, tá? Aconteça o que acontecer, existe solução. Você consegue, certo? Não se desespere. Não é só você que está devendo. Você não é a primeira pessoa no mundo que está devendo para alguém e nem será a última, certo? E é importante que você saiba que você precisa manter a sua cabeça no lugar. A sua mente precisa estar em casa. A sua mente precisa estar em você. Você não precisa se desesperar. E agora, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, e tal. E tá lá na igreja, porque muitas vezes você aí, de repente, até tinha esquecido o caminho da igreja, né? Fazia tempo que você não ia na igreja, fazia tempo que você não aparecia lá. E agora você está ali na igreja, lembrou até do caminho da igreja, né? Agora tá até na igreja lá, nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Eu sei como é que é isso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Você está até cantando na igreja, né? Você não cantava, você não tinha tempo nem para ir na igreja. E agora você tem tempo para ir na igreja, não é mesmo? É, eu sei. Aconteceu comigo isso aí, tá? Isso tudo aconteceu comigo. A época que eu estava mais estive na igreja, mais firme na igreja, foi naquele tempo ali que eu vi que eu perdi o controle da situação. E aí eu queria um milagre. Queria um milagre, e Deus tinha que fazer um milagre. E depois de tudo isso, hoje eu olho assim e falo assim, nossa, eu fico imaginando a cara de Deus lá, olhando assim, né? Fazendo assim pra mim. É bem assim. Enquanto eu tava lá, né, Deus fazendo assim pra mim. Tá bom? Então assim, isso é que eu queria te passar nesse vídeo de hoje, ok?
Até um próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Se tem alguma coisa que eu não tenha falado, algo que você queira perguntar, pode perguntar aí que eu vou responder sem problema, ok? Tem mais coisas que aconteceram. Talvez esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu não queria que ficasse, mas eu vou estar passando mais informações em outros vídeos, porque dívidas é um tema que tira o sono de muita gente, não é verdade? E eu sei que está tirando o seu sono também. Você não está dormindo direito, você não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo comer. Vem outras crises, inclusive, mas eu quero que você fique com essa palavra, ok? Calma, tem solução. A sua mente tem que estar em casa. Traga a sua mente de volta para você. Tem que estar em casa. Calma, ok? Tem solução. Faz isso que eu te falei no começo aqui agora, tá? Né? No finalzinho, desculpa, no finalzinho aqui agora. Já começa por aí, tá? Isso já vai começar a te dar um norte, certo? E eu te vejo num próximo vídeo, aonde a gente vai poder conversar mais um pouquinho sobre isso, ok? Como sair de dívidas e resolver essas situações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado por sua companhia e eu espero te ver de novo, ok?